Orar, Jesus, continua aqui conosco, Pai. Pai, que todo impedimento do inferno caia por terra em nome de Jesus, Senhor. Jesus, tira todo bloqueio nas mentes, Jesus, tira, todo levante de Satanás, Senhor, contra este culto, contra a ministração, contra, Senhor Jesus, as nossas vidas aqui essa noite. Precisamos, Pai, ansiamos pelo Senhor aqui, Pai, precisamos da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia. Jesus, vem aqui, Pai, vem aqui, Jesus, continua aqui, Pai, e opera, Senhor, a Tua vontade e o Teu querer sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João capítulo 9, nós vamos ler a partir do versículo 1. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1, 2 e 3. Diz assim: Ao passar Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Amém. Pode sentar. Aqui é interessante, uma passagem bem conhecida, só para a gente, eu não vou ler aqui, mas para a gente já terminar essa passagem. Depois que ele fala isso para os seus discípulos, ele gospe no chão ali na terra, ele mistura aquela terra, ele faz um barro, passa nos olhos daquele cego e manda ele se lavar. E ao se lavar, aquele cego de nascença volta a enxergar. Esse é o final dessa história aqui. Mas é interessante essa pergunta dos discípulos. E eu queria começar aqui por essa, entre aspas, curiosidade aqui. Eles perguntam: quem pecou? E talvez a gente leia isso tão rápido, ou está tão acostumado a ler, que a gente não consegue entender e refletir por que eles perguntaram isso. Lá existia e existe ainda um pensamento judaico que era ensinado na época de Jesus, que todo sofrimento dessa vida era um castigo divino. Ou era um castigo divino por algum pecado, ou até pelo pecado dos seus pais. A gente vê isso na Bíblia, alguma coisa disso. Mas para eles, para os fariseus, para os judeus daquela época, na cabeça deles, se tinha alguém doente, se tinha alguém passando por alguma coisa, se tinha alguém enfermo, como esse rapaz que nasceu cego, é porque alguém pecou. Então a pergunta ali era ok, assim, estava dentro do contexto deles. A resposta de Jesus também é sensacional, tipo assim: não, vocês não estão entendendo. Isso que eles falam, isso que os fariseus pregam, isso não é só isso. Sabe, a gente sabe que existe sim iniquidade e tudo mais, mas o ponto aqui era: não, este homem está assim, e nasceu assim, para que a glória de Deus, para que a obra do Senhor se manifestasse na vida dele. E muitas vezes, e muitas coisas acontecem em nossas vidas exatamente para isso. Para que a obra dele se manifeste. E a gente passa muito tempo, e de verdade, passamos muito tempo reclamando. Passamos muito tempo falando, passamos muito tempo nos justificando e não entendemos que algumas coisas que a gente passa, ou muitas coisas que nós vivemos, ou já vivemos, ou estamos vivendo exatamente neste momento na nossa vida, é uma permissão de Deus para que Ele possa se manifestar na sua vida. E mais do que simplesmente manifestar no sentido de te usar para fazer alguma coisa, primeiramente é uma manifestação
para a nossa salvação. É uma manifestação para a cura interior. É uma manifestação para uma libertação nossa. E de verdade, precisamos compreender isso. Sabe por quê? Porque se nós não compreendermos isso, que nós lemos lá, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se a gente não consegue entender isso, se a gente não consegue, no meio da situação, a gente parar e falar, opa, pera, tem alguma coisa errada. Pera aí, Jesus, vem cá. Eu preciso que a tua obra se manifeste na minha vida. Eu preciso do Senhor na minha vida. Eu preciso, olha, não sou eu, não é a pessoa, não é a situação, não é o emprego, não. Sou eu e o Senhor. O meu negócio é com o Senhor. E a gente passa tempos, anos da nossa vida perdidos, achando que o nosso problema é alguém ou alguma coisa. Esse tempo atrás eu conversei com uma pessoa que ela passou anos da vida dela, anos, olha isso, preocupado do que uma outra pessoa ia achar do que ela estava fazendo. Tipo assim, não, mas eu não posso fazer isso, porque vai que tal pessoa que não tinha nada a ver com ela, o que a pessoa vai pensar? Oi, o que você está falando? Você não está fazendo ou está fazendo alguma coisa porque você está preocupado? E Deus nessa história, assim? Onde encaixa Deus nisso? E aí, assim, com toda a misericórdia do mundo, eu pude falar para essa pessoa, falar assim, você está entendendo que você perdeu anos da sua vida, preocupado com o que o homem vai achar, e você não foi buscar em nenhum momento que Deus achava disso daí? E aí ela parou assim, refletiu, eu falei, entenda assim, você acaba de perder anos da sua vida, que não voltam mais. É um tempo que a gente não volta mais. A gente não recupera esse tempo. A gente perdeu esse tempo. E não entendemos que Deus tem um propósito nisso. E infelizmente, quantos de nós que estamos aqui essa noite, continuamos perdendo tempo, porque a gente não consegue entender que alguma coisa que esteja acontecendo, ou que já aconteceu na nossa vida, é para que Ele consiga manifestar a glória dEle em nós. É difícil assim, às vezes a gente aceitar esse tipo de coisa. É difícil a gente falar, poxa, mas como assim? Por que isso? E aí eu posso dar alguns exemplos para vocês. Eu quero começar com um exemplo que muitos de nós conhecemos, está lá em Daniel capítulo 3. Eu vou ler com vocês aqui o verso, a partir do versículo 16. Daniel capítulo 3, a partir do verso 16. Conta a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Que diz assim, Daniel 3:16. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha, em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, do cítaro, do harpa, perdão, até aqui, beleza. Resumir um pouco dessa história aqui. Está lá os amigos de Daniel aqui, e um dia Nabucodonosor resolve levantar uma estátua e falou o seguinte: olha, todo mundo agora do reino tem que adorar essa estátua, tem que me adorar. Por quê? Porque isso, porque ponto final. E aí simplesmente, Daniel aqui, a gente não tem ideia de onde ele estava, mas o fato é que os amigos dele estavam aqui, e eles simplesmente não se ajoelham, continuam em pé. Imagina muito mais pessoas do que nós aqui. Se fosse só nós aqui e todo mundo se ajoelhasse, 3 pessoas ficassem em pé, né? Todo mundo ia falar, o que esses 3 estão ficando em pé? Imagina assim, uma multidão, todo mundo ajoelhado e só 3 assim lá. Eita, ficamos em pé. E agora? Exatamente o que aconteceu. Eles ficam em pé e, imagina, algumas milhares de pessoas
chega ao ouvido de Nabucodonosor, fala: olha, teve uns judeus aí que não se prostraram, viu? Como rei, ele simplesmente podia ter falado assim: manda matar, não importa nem quem é. Mas o rei tinha um negócio com Daniel, tinha um negócio com os amigos de Daniel, assim, né? Gostava deles. Chama eles aqui. E aí, exatamente um verso antes aqui, ele dá outra chance. Ele fala o seguinte: olha, ô meus camaradas, eu acho que, sei lá, vocês não ouviram, vocês não entenderam. Não tem problema, olha a boiada que eles estavam tendo. Olha o livramento que eles estavam tendo. Ó, eu vou tocar de novo aqui o negócio. Quando eu tocar aqui, todo mundo tem que se ajoelhar. Pensa assim que não parece um livramento de Deus já? Olha, meu, estão dando outra chance para nós. O negócio, acho que é Deus, fala: vamos abaixar aqui. Sim, poxa, porque senão ele já tinha mandado matar a gente, é o rei. O fato é, eles não negociaram. Eles falaram: não. Exatamente o que nós lemos aqui: rei, foi mal, sim, com todo o respeito, com todo o carinho do mundo, mas nós não vamos nos prostrar. Mas nós não vamos sair da nossa posição. Por quê? Porque para eles aqui era claro: olha, se Deus quiser, Ele pode livrar. Mas se Ele não quiser também, tanto faz. Mas o fato é, eu não saio e não vendo a posição que Ele me colocou. Olhando essa história, assim, parece difícil a gente catar isso daí e colocar na nossa vida, entende? Não, mas imagina, ninguém, o chefe, não sei, o presidente não vai chegar, baixar um decreto, a gente vai ficar em pé, não vai aparecer na Globo, assim, né? É difícil a gente... Mas pensa se no dia a dia, em alguns detalhes, a gente não abre concessões para que a gente fique bem com os outros. A gente fala aquelas mentirinhas brancas, sabe assim? O que é mentirinha branca? Mentirinha branca não é aquela mentira assim que eu roubei e falo que eu não roubei. A mentirinha branca é aquela que eu falo assim: não, eu falo isso pro Daniel ficar bem ali, senão, se eu falar a verdade ele vai ficar mal. Isso é mentira branca. É mentira do mesmo jeito. São pequenas concessões como essa que se passam por Nabucodonosor, falando exatamente isso, falando o seguinte: olha, eu vou tocar de novo, hein? Pensa bem se você vai ficar na posição ou se você vai dar uma relaxada, porque afinal de contas, negócio de crente também não precisa ser tanto assim, né? Não precisa levar assim, você pode, né, dar uma relevada aí. E a gente fica pensando, falando: será que eu posso? Mas será que eu devo? Não negocie. Não negocie o que Deus tem colocado no teu coração e na tua mente. A tentação virá, as provações virão, e de verdade terão saídas mais fáceis. A saída mais fácil deles qual que era? Pô, mas peraí, eu nem me ajoelho direito, só faço assim, ó, de ladinho assim, ó. Ele nem vai perceber, a gente vai se livrar, a gente sai daqui, pede perdão para Deus e seguimos nossa vida. Qual o problema? Sim, pensem naturalmente. Não negocie a saída. Continue firme. Se você tem que obedecer, obedeça até o final. Se você tem que fazer, faça até o final. Não pare no meio do caminho. Não negocie. E aí eu vou contar um pouco o que acontece nessa história. O rei se enfurece tanto com eles, que manda aquecer mais a fornalha, joga eles na fornalha. Sabe o que acontece? Enquanto estava queimando, enquanto os guardas que levaram ele, inclusive, morreram, Nabucodonosor lá de longe olha e fala assim: mas peraí, a gente não jogou 3 na fornalha? Por que tem um quarto? E ele diz assim, que se parece com os filhos dos deuses. Não era normal, não era um outro homem qualquer. Sabe, quando nós vemos esse tipo de passagem no Antigo Testamento, que fala o anjo, não um anjo, que fale como os filhos de um Deus, ele está falando do próprio Deus. E eu creio que ele está falando do próprio Jesus, ali andando, passeando com eles. E a Bíblia diz uma coisa muito louca. Nabucodonosor fala, não é que esse quarto homem estava segurando eles, que estava livrando eles, não. Sabe o que eles estavam fazendo? Passeando. Você já passeou dentro de uma fornalha? Passeia, você passeia onde? Você vai no Ibirapuera, você vai no Maia, você vai no shopping passear, você vai num parque, você vai...
Aí você vai passear, por quê? Porque no parque você vai curtir a natureza, no shopping você vai olhar a loja, você não entra, mas você só olha, olha que lindo e tal, né? Tá caro as coisas. Mas passear é isso, não é? Você andar, você curtir o negócio, você respirar, falar, nossa, que ar gostoso aqui. Você não passeia no meio de uma fornalha. E aqui é um segredo maravilhoso, que inclusive a pastora compartilhou aqui durante o louvor. O Senhor espera de nós adoração no meio da prova. Aqueles homens, quando enfrentaram, quando eles não negociaram o que é Deus para eles, e eles caíram naquela fornalha, de alguma maneira hiper milagrosa, o Senhor estava ali com eles, e as amarras que eles estavam, não tinham mais amarras, e eles simplesmente estavam fazendo, sabe o quê? Curtindo a presença de Deus. Sabe o que é isso? Paulo classifica isso como paz em meio à guerra. Paz, uma paz que é sobrenatural, é uma paz que o mundo não consegue entender. É aquele negócio que a gente está passando e o mundo fala assim, não, agora ele capota, não tem jeito de continuar. E aí você está lá, opa, paz, tudo bom, gente? Tudo bom? Opa, vamos lá, seguimos aí. Deus é conosco. E você fala, não é possível. É possível. Só é possível em Deus. Porque se Ele estiver com a gente, até na provação mais difícil, mais quente da nossa vida, eu não sei... Eu até falo que não é, eles não passaram pela provação, essa não foi a maior deles, porque eles foram levados cativos, viram um monte de gente morrer, já tinham passado por umas boas. Morrer para eles era lucro naquele lugar. Mas enquanto você está passando pela talvez a pior provação da tua vida, é a maior oportunidade de Deus, de você conhecer a Deus e andar mais perto de Deus. Só que sabe o que acontece? Sabe o que o diabo faz com a gente? Ele pega essa pior provação da nossa vida e ele quer transformar e tirar a presença de Deus para se tornar a maior marca na tua história. Ele quer tirar esse momento que Deus prepara para manifestar a obra dele em nossa vida, para destruir a nossa vida. E a gente precisa aprender. Volta ao começo. Se nós entregamos a nossa vida para Jesus, não existe nada, nenhuma provação e nenhuma situação que a gente esteja vivendo que não seja para glorificar a Deus. Que não seja para que a gente se aproxime mais dEle e não se afaste mais dEle. Pastor, mas eu caí no pecado, e agora? Agora você se ajoelha, pede perdão, se levanta e fala, Senhor, eu quero estar mais próximo do Senhor, para que na próxima vez que a tentação vier, eu não caia de novo. Entende? Agora, qual que é a reação natural? A nossa reação natural é, pequei, sabe o que eu vou fazer? Vou me afastar. Não quero mais Deus. Por quê? Porque, não posso, Deus, não. Sabe o que é isso? É o diabo falando assim, tá vendo? Você não merece, amigão. Tá vendo? Olha aí, de novo, errou de novo, pecou de novo. Poxa, quantas vezes Deus vai te dar uma chance? Não é assim que o diabo faz? Ou é só comigo que ele faz isso? É assim que ele faz. Ele quer nos afastar da oportunidade que Deus está nos dando de nós nos achegarmos mais perto dEle. Então a partir de hoje, além de não negociar isso, enfrente isso, mas você não vai enfrentar sozinho. Você precisa pedir ajuda para quem pode te ajudar. Você precisa confiar em quem você deve confiar, que é em Deus. Você precisa chegar nele e entregar esse negócio. Falar, Jesus, eu não consigo mais. Tá pesado para mim. Essa provação. Tá difícil, Senhor, mas eu preciso do Senhor aqui. Vem andar comigo nessa fornalha. E Ele vai andar com a gente nessa fornalha. Vamos mais um? Atos 16. Abra sua Bíblia aí. A partir do 25. Atos 16, a partir do versículo 25, diz assim: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. E de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e vendo abertas as portas da prisão,
desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Vamos relembrar um pouco essa história? Paulo e Silas chegam na cidade, e havia uma adivinha que começou a seguir eles, e começou a falar, e começou: olha aqui, eles são de Jesus, blá, 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 blá. Paulo chegou uma hora e falou assim: sai dela, capeta, vai embora. Ela, pum. Só que o pessoal daquela cidade ganhava dinheiro com as adivinhações. Pegam Paulo e Silas, açoitam eles, e jogam ele no mais profundo lá da prisão, sem tratamento, sem passar um paninho, sem jogar uma aguinha, simplesmente joga na prisão. Que injustiça é essa? Como pode um servo de Deus passar por isso? Você já ouviu isso na tua vida já? Que isso, mas você não vai para a igreja? Que isso, mas seu pai e tua mãe não é crente? Que isso, mas você não está lá todo dia? Como que pode acontecer uma coisa dessa na tua vida? Falou, meu amigo, não sou eu, é Deus, você não está entendendo. Sabe qual é a reação deles? Nós lemos aqui, eles estão lá presos, acorrentados, e eles começam a reclamar, começam a falar: que injustiça. Foi isso que a gente leu? Eles começam a orar e a adorar. De novo, a pastora falou nisso no louvor, para quem se ligou aí. No momento da provação, no momento que está difícil, a nossa arma é se aproximar de Deus. Entenda isso, porque essa é a maior mentira de Satanás, e é o que Satanás tem roubado a nossa vida. Porque nesses momentos a gente quer se afastar, a gente quer se enfiar num buraco, a gente não quer falar com ninguém, muito menos com Deus. Por quê? Porque a gente não se acha, e a gente não vai ser nada mesmo. Mas é na nossa fraqueza que Ele está forte. É quando a gente tem menos de nós, é que nós temos mais espaço para que o Espírito Santo venha e nos encha. E era exatamente isso que estava acontecendo ali. Nem força física eles tinham mais. Mas o que eles estavam fazendo? Eles estavam orando e louvando tão alto que os outros prisioneiros estavam ouvindo eles. Meia-noite, não é meia-noite de hoje, sabe que a gente vai chegar meia-noite em casa hoje aí, né? Meia-noite era meio da noite já naquela época, entende? Era madrugada. Eles não deixaram ninguém dormir. Você imagina que os outros povos estavam lá cantando junto? Eles não estavam no ambiente de igreja. Eles estavam no meio de ladrões. Eles estavam no meio de assassinos. Eles estavam no meio de pessoas que realmente tinham feito, ou não, alguma coisa errada. Então o ambiente não era propício para uma adoração. O ambiente não era propício para falar em línguas. O ambiente não era propício para buscar Deus, entende? Não é o ambiente que define. Entenda isso. Não é a situação e não é o ambiente que define quando nós vamos conversar com Deus. Mas é aqui, ó. É você falar: peraí, eu não posso, não importa onde eu estou, não importa o que está acontecendo em volta de mim. Eu preciso falar com meu Deus, eu preciso estar cheio do meu Deus, não importa o que está acontecendo. Fecha os olhos e comece a buscar Deus. Que seja de boca fechada, sabe? Mas eu não posso falar, não tem problema. Mas se você puder dar aquela murmuradinha: Jesus, muito obrigado, Jesus. Sabe, começa a adorar, começa a buscar. Eu não tenho dúvida. A Bíblia não deixa explícito isso, como deixou explícito lá na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas eu não tenho dúvida que por eles estarem louvando do jeito que eles estavam louvando, a presença de Deus estava naquele lugar com eles. Vocês têm dúvida disso? Desceu com o cara sangrando. Ele não estava com dor na coluna, gente. Ele não estava com, cansado porque tá tarde. Não, ele estava açoitado. Faltava um pedaço de carne nas costas dele. Eu não sei se tinha osso. Era outra pegada. Sabe, não tinha sido alguém que tinha falado mal. Não era o ego dele que estava ferido. O cara estava acabado ali. E mesmo assim, ele buscou o único que pode fazer alguma coisa. Se a gente continuar essa história mais um pouquinho só, a gente vai entender o que Jesus disse sobre aquele cego, falando assim: ele não fez nada,
mas é para que a minha obra se cumpra e se manifeste na vida dele. Sabe por quê? Porque tudo isso aconteceu para que esse carcereiro e a família dele tivessem um encontro com Jesus. É a obra de Deus manifestada na nossa vida. Sabe o que significa isso? Significa que o seu problema e o meu problema, de verdade, não importa. Porque se a gente está com Deus, e se nós dermos espaço para Ele, Ele vai fazer e dar uma saída para esse problema, não porque a gente é bonzinho, não porque a gente merece, mas porque Ele quer manifestar a obra dEle. E através disso, pessoas que estão em nossa volta serão alcançadas. É ser uma bênção. Não é para nós. Não é para nós. Não é para você. Entenda isso. Se a gente começar a entender isso, que a nossa vida é muito mais do que o meu problema, que a minha vida, que a minha... não é o nosso mundinho. O nosso negócio é com Deus. E os propósitos de Deus são muito, muito maiores. A Bíblia diz que é muito mais elevado do que a gente imagina. Então entenda. Se você vive, se você entregou a tua vida, viva por isso. Viva para entregar, viva para buscar, viva para falar: Senhor, eu não sei o que está acontecendo, o negócio está pegando, mas eu sei que eu preciso do Senhor. Pastor, mas está difícil, e faz tempo. Sabe situações que são recorrentes na nossa vida? Sabe aquele cara que vem e fala mal, aí sai da empresa, aí você fala: graças a Deus saiu da empresa, aí vem outro e fala mal de novo, aí você fala: não é possível, aí você sai dessa empresa, você vai para outra empresa, chega lá, depois de um tempo fala mal de novo, você fala: não, que isso? Que perseguição é essa? Desconfia que é uma oportunidade de Deus na tua vida, para que a obra dele se manifeste, para que a glória dele se manifeste, para que haja cura, para que haja libertação. Em quem? Nas pessoas? Também, mas na tua vida. É isso. O Senhor é tão maravilhoso, tão misericordioso, que Ele vai fazer isso. Que Ele vai preparar situações. Imagina, esse homem passou uma vida inteira cego. Nós acabamos de ler isso. Ele nasceu cego. Ele não ficou cego ontem e Jesus chegou lá e deu a visão para ele de novo. Ele nasceu cego, não disse quantos anos tinha, mas não era no mínimo que tivesse 18 anos. Não é muito, 16, 15 anos que seja. São 15 anos cego. 15 anos cego, sem ver absolutamente nada. Para quê? Para que aquele momento acontecesse na vida dele com Jesus. O que será que Deus tem colocado na tua vida e Ele não pode tirar? Porque se Ele tirar esse negócio, a gente se perde. Você já pensou nisso? Você já pensou se esse cego tivesse nascido com visão? Tivesse nascido, sei lá o que ele está fazendo na vida dele naquele momento, mas provavelmente não estaria ali. Será que se Deus conseguir e puder, Ele pode. Mas será que se Ele tirasse hoje o problema da tua vida, será que a gente continuaria buscando? Será que nós continuaríamos querendo? Será que nós continuaríamos? Talvez não. Talvez na nossa cabeça a gente fale assim: claro, porque eu quero me livrar logo disso. Mas talvez isso seja apenas uma oportunidade que Deus está colocando na tua vida e na minha vida, para que Ele se manifeste. Se a gente começar a entender isso e a viver desta maneira, pode ter certeza que está muito mais perto do fim. Está muito mais perto para que tudo isso se resolva e o Senhor entrar nesse negócio, entrar nessa fornalha e você poder curtir a fornalha com Ele. Entenda. Deus podia ter livrado eles de cair na fornalha? Podia. Deus podia ter livrado Paulo e Silas de ser açoitado? Podia, não podia? Deus podia ter feito aquele cego nascer com visão? Podia. Mas foi para o bem deles que isso aconteceu. Não foi por sarcasmo, não foi por... Não.
foi por amor. Isso é amor, gente. Isso é amor de Deus pela sua vida e pela minha vida. Não existe outra explicação, entenda isso. Entenda que é o amor de Deus se manifestando por nós. E o máximo que nós podemos fazer essa noite é nos rendermos a esse amor. É nós falarmos: chega, Jesus, eu não aguento mais. Eu preciso me render a esse amor. Eu não aguento mais. Eu preciso me render a esse amor. Entenda uma coisa. Quando Paulo e Silas estavam louvando ali, eles não estavam louvando porque o ambiente estava gostoso. Eles não estavam louvando porque estava tudo bem. Eles não estavam louvando porque as contas estavam pagas. Eles não estavam louvando porque a esposa, o marido, os filhos estão na igreja. Eles não estavam louvando. Eles estavam louvando porque o negócio estava ruim. Eles estavam buscando a Deus porque eles sabiam que o único que eles podiam fazer ali era buscar Deus. E da mesma maneira que foi lá com Sadraque, Mesaque e Abednego, da mesma maneira aqui, se Deus puder nos livrar, amém. Se Ele não puder, eu vou lá com Ele, está tudo certo. Em nome de Jesus, saia daqui esta noite entendendo que existe saída sim, que existe um caminho sim, e este caminho passa por nós nos rendermos a Ele inicialmente, passa em nós nos desarmarmos e nós sairmos, sabe assim, descemos do nosso pedestal e falar: peraí, não sou eu, não é a situação, não é o que eu faço, não é o que eu digo, é o Senhor que vai fazer. Feche seus olhos por um instante aí.